sou Joaquim Freitas, coordenador-geral do CEPAM, e seja bem-vindo a mais um módulo do curso online de Restauração Ecológica para a Caatinga. Hoje, a gente vai falar sobre a importância do SIG na restauração ecológica, ou seja, como é que eu posso utilizar um sistema de informação geográfica para o meu processo de planejamento, de tomada de decisão, dentro das minhas ações de restauração ecológica. Tá? Então, inicialmente, eu queria discutir um pouco com vocês sobre como as geotecnologias elas podem contribuir para as ações de restauração ecológica. Né? A gente tem diversas formas de que elas possam contribuir. Então, uma das mais conhecidas é através do processo de planejamento. Né? Ela nos permite otimizar os processos de planejamento das ações de restauração que eu vou trabalhar. Tá? Então, isso aqui é um exemplo, né? Um mapa de uma área em que estava sendo planejado uma ação de restauração ecológica. Tá? Isso aqui, em azul, onde você pode perceber aqui, é a área de preservação permanente, ou seja, a margem, né, uma faixa de margem que a legislação prevê que deve ter floresta, tá? Em um reservatório. E todas essas outras aqui são o que a gente chama de situações ambientais, ou situações de uso e cobertura da terra. Né? Aqui a gente tem fragmentos florestais, aqui a gente tem diversas outros tipos de uso e ocupação, como cana-de-açúcar, áreas no entorno de fragmento florestal, que eu posso utilizar dentro das métricas de isolamento, que a gente vai falar já já. Então, nesse processo de planejamento, a minha restauração ela me permitiu saber exatamente o quanto de áreas eu tenho que restaurar e qual a condição dessas áreas, ou seja, isso direciona diretamente qual tipo de técnica de restauração que eu posso utilizar e que vai me dar a maior chance de sucesso e o menor dispêndio financeiro para cada uma dessas áreas. E aí eu consigo modelar diversas outras questões. Tá? Eu consigo também levar em consideração, dentro do processo de planejamento, os fatores mais amplos de uma paisagem. Né? Nesse caso aqui, a gente tem um exemplo onde é uma paisagem na Paraíba, onde foi feito um planejamento para restauração ecológica, visando a conexão de dois blocos de fragmentos florestais que têm a ocorrência de espécies ameaçadas de extinção, né? Principalmente espécies de primatas. Então, a gente tem uma área protegida aqui, outra área protegida nessa região, e a gente tem todo esse maciço florestal. Né? No meio dessas duas áreas, eu tenho um mosaico de usos do solo, né? Que quase que não permite o fluxo gênico, ou seja, a troca, né? a circulação de espécies entre uma área e outra. Tá? Então, para esse levantamento, foi feito aqui uma análise que a gente chama de análise multicriterial, onde o que vocês veem aqui nas áreas mais branquinhas são as áreas onde seria menos custoso, mais fácil de implantar a restauração ecológica, visando interligar esses dois maciços florestais. Tá? Então, eu consigo levar em consideração esses fatores mais amplos. Em outras questões, por exemplo, se eu quero fazer a restauração de uma área, existem fatores que eu não consigo ver pelo relevo. Né? Então, esse tipo de planejamento me dá uma visão mais ampla dessa área e para conseguir entender como eu posso usar as potencialidades dessa área ou possíveis também ameaças à minha ação de restauração ecológica. Né? De repente, do outro lado de um morro ali, eu tenho uma ação que pode vir a complicar minha atividade de restauração que eu vou realizar no meu local. Né? De repente, eu tenho um fragmento florestal ali que eu posso utilizar o potencial de propagação dele ou o potencial de regeneração natural dele para a minha área de restauração. E tudo isso, com o mapeamento, eu consigo verificar de maneira fácil, rápida e barata. Tá? Eu consigo fazer ainda diversas modelagens, né, de custos, de efeitos sobre os serviços ambientais, fauna e flora local. Tudo isso com
sistemas de informação geográfica. Modelagem de custo, né? Se eu sei o tanto de área que eu preciso restaurar, quantos hectares, se eu sei a técnica que eu vou utilizar, eu vou saber, por exemplo, quantas mudas, se eu for trabalhar com plantio total, eu vou precisar utilizar, quantas pessoas eu vou precisar utilizar, se eu vou precisar de algum tipo de ferramenta, de maquinário, eu consigo modelar tudo isso em um sistema de informação geográfica. Ou não, se eu não vou utilizar maquinário, se eu vou fazer uma ação de condução da regeneração natural, eu consigo modelar aquelas áreas que são mais propensas a essas ações de condução da regeneração natural para dar a maior chance de sucesso a esse tipo de iniciativa, né? Aqui vocês conseguem ver, por exemplo, a quantificação de um serviço ambiental pelas florestas, né? Aqui são 2 áreas protegidas, tá? E esse mapa está mostrando para a gente a concentração de carbono, né, de estoque de carbono, de sequestro de carbono dessas áreas, tá? Então, nessas áreas mais vermelhas aqui, são as áreas com a maior concentração de sequestro de carbono. Isso foi tudo feito através de imagem de satélite, tá? A gente consegue ter uma série de algoritmos aí para calcular essa estimativa de sequestro de carbono. E as áreas menos vermelhas, mais azuis, mais brancas, são as áreas com a menor estoque de carbono. A gente consegue ver uma relação clara aqui entre as áreas que têm uma floresta mais estabelecida com o que a gente chama de carbon pools, né? Aquelas áreas de estoque de carbono, aquelas áreas onde a gente tem uma concentração do estoque de carbono, tá? Então, a gente consegue modelar isso através do sensoriamento remoto. E a gente consegue ver também o monitoramento das minhas áreas restauradas, né? Através de diversas variáveis, eu consigo ver como está se dando essas áreas restauradas. Através de drone eu consigo trabalhar isso, através de imagem de satélite de diversas resoluções e em diversas escalas, eu consigo fazer esse monitoramento, tá? Sempre lembrando que nenhuma atividade de SIG, nenhuma atividade de mapeamento jamais vai substituir a visita a campo. Ela é uma atividade acessória no momento do planejamento, no momento do monitoramento, que nos permite um plano, traçar estratégias de forma mais detalhada. Mas isso não substitui de forma alguma a ida a campo para verificar se essas informações elas realmente condizem com o que está na área. Tá bom? E aí, pessoal, para a gente entender também que a gente está falando de restauração ecológica, né? Então, dentro da restauração ecológica, tem alguns termos que eu vou ter que utilizar e que eu vou ter que adequar dentro do meu mapeamento, tá? Existem algumas classes de uso e ocupação da terra que devem receber nomenclaturas que indiquem, né, o estado, situação, a forma a serem utilizados como subsídios para a tomada de decisão. Ou seja, se eu utilizar esses tipos de nomenclaturas, vai ser mais fácil para mim avaliar qual tipo de técnica, qual tipo de ação de restauração ecológica que eu vou ter que fazer dentro daquela área. Tá? Então, temos alguns exemplos, né? Eu posso dizer o nível de regeneração de uma área. Por exemplo, eu estou trabalhando com um pasto, né? E eu vejo, vocês já viram lá com a Emanuele, como vê o nível de regeneração, eu vejo que esse pasto tem a presença de regenerantes, uma presença maciça de regenerantes. Então, dentro do meu mapeamento, aquilo não vai ser só uma pastagem. Aquilo vai ser uma pastagem com elevado grau de regeneração natural. E isso vai influenciar diretamente na técnica e nos objetivos que eu vou fazer para restaurar essas áreas, tá? Das atividades que eu vou fazer para restaurar essas áreas. A gente pode informar também qual tipo de regeneração natural existente, se são espécies nativas ou exóticas, o nível de conservação ou degradação dos fragmentos florestais de uma paisagem, eu consigo informar isso. Tá? Essa fitofisionomia dos fragmentos florestais, qual a importância disso? Para eu poder escolher corretamente as espécies que eu vou utilizar ali, para não utilizar nenhum tipo de espécie exótica que venha causar algum tipo de dano ao meu processo de restauração ecológica. Tá? A possível presença de água sazonal, ou seja, entender se eu plantar naquela área, será que daqui a 2 meses vai chover e aquela área vai ficar alagada? Então, eu posso fazer um mapeamento verificando se no passado ali tinha algum tipo de ocorrência de água, por exemplo. Tá? Então, são diversas estruturas que eu posso colocar dentro do meu mapeamento para me ajudar e subsidiar nesse planejamento das ações. Tá? Aqui a gente tem um exemplo bem clássico, né?
de uma área abandonada. Tá? O que é que eu chamo de uma área abandonada? É sempre bom dizer que uma área abandonada não é uma área sem dono. Tá? É simplesmente uma área em que o dono não quis fazer mais nenhum uso nesse momento, pode estar em pousio, ou ele pode ter realmente desistido de utilizar. Tá? E essa área tem um histórico, por exemplo, essa área aqui era um pasto, né? Isso aqui era uma pastagem, claramente a gente consegue ver que era uma pastagem. Aqui atrás a gente tem um fragmento florestal até visualmente, claro, em um bom estado de conservação. Eu teria que ir lá e ver quais são as espécies que estão ocorrendo aí, tudo para ter certeza, mas visualmente parece um fragmento conservado. E aqui nesse círculo vermelho, o que é que eu estou vendo? Eu estou vendo uma ação, uma expressão de regeneração natural. Então, eu vou descrever isso aqui no meu mapeamento como um pasto com ocorrência de elevada regeneração nesse pedaço. Nesse pedaço aqui, não necessariamente eu não estou vendo regeneração, não necessariamente ele vai ter uma ocorrência de regeneração natural, tá bom? Aí, a gente vai trabalhar um pouquinho o que a gente chama de tentar prever onde essas áreas, essa regeneração natural, ela pode se expressar. Tá? Isso se chama métricas de isolamento. Tá? As métricas de isolamento de determinada situação ambiental, a gente consegue determiná-las através de verificar a proximidade de fragmentos florestais na paisagem que se deseja restaurar. Tá? Então, se eu tenho um determinado fragmento florestal, num raio determinado no entorno desse fragmento, é muito mais fácil que se eu remover dali os fatores de degradação, por exemplo, os fatores que não estão permitindo o banco de sementes se expressar, a regeneração ocorrer, que a regeneração possa ocorrer ali. Porque se eu tenho um fragmento próximo, eu tenho uma fonte, o que a gente chama de fonte de propágulos. Né? Ali dentro vão ter bichinhos, vão ter as sementes, elas vão se dispersar pelo ar, vão se dispersar de diversas formas e vão chegar ali naquela área que eu quero restaurar. Tá? Então, se eu tenho fragmentos próximos com essa possibilidade de expressão de regeneração natural, essa área é considerada não isolada. Ou seja, essa área não está isolada na paisagem, eu tenho um fragmento ali próximo. E aí vai me permitir o planejamento da condução de estratégias passivas de restauração, ou seja, a adoção, por exemplo, da condução de uma regeneração natural, que vocês já viram aqui anteriormente. Tá? Se não houver fragmento florestal próximo, essa área é considerada uma área isolada. Ou seja, nessa área eu não vou ter nenhuma fonte de regeneração, nenhuma fonte de propágulo, a expressão da regeneração natural muito provavelmente vai ser baixa, e aí vai diminuir a chance de sucesso das técnicas passivas de condução da regeneração, sendo muito mais provavelmente necessárias as técnicas ativas de restauração, ou seja, aquelas que eu preciso de um maior grau de esforço, né, como é o caso do plantio total, como é o grau da semeadura direta e outras técnicas que podem ser utilizadas para essa ação de restauração. Tá? Aqui temos dois exemplos. Tá? Temos aqui duas imagens, onde aqui a gente consegue ver um maciço florestal muito grande, isso aqui é a Flona da Chapada do Araripe, e aqui também é uma outra região da Chapada do Araripe, onde a gente não tem praticamente nenhum fragmento de floresta. Tá? Então, digamos que eu fosse nesse PIN aqui, ó, área de restauração ecológica, tá vendo? Se eu fosse fazer uma área de restauração aqui, é muito provável que eu pudesse utilizar aí técnicas passivas de restauração. Porque se eu remover o que quer que seja daqui, seja o capim, seja o pasto, e conduzir essa regeneração, é muito provável que essa regeneração venha a se expressar. Porque essa regeneração ela vai sair daqui, desse fragmento florestal do entorno. Aqui tem um banco de sementes, aqui muito provavelmente tem o trânsito de animais para a dispersão de espécies, a gente tem espécies que são dispersas pelo vento, enfim, de forma abiótica. Já nessa aqui, a gente dificilmente vai conseguir uma boa expressão de regeneração. Né? Já olhando, a gente não consegue ver nenhum fragmento florestal. Né? Em campo aberto, os dispersores, os animais, o vento, etc., são mais difíceis de chegar porque elas estão longe das fontes do propágulo, estão longe desses fragmentos florestais. Tá? Então, nessa área aqui, é muito provável que eu tenha que adotar ações mais incisivas, ou seja, um plantio total, uma semeadura direta e outras ações mais ativas de restauração. Tá? Então, a partir do meu mapeamento, eu consigo trabalhar isso. Certo? Então, depois disso, né, eu fiz esse mapeamento inteiro. Olha só como eu nomeio as minhas situações ambientais de uso e cobertura da terra. Ó, eu vou ter lá um campo úmido, uma área alagada, com regeneração natural
Ou seja, nessa área eu vou fazer aqui, ó, isso vai direcionar a minha estratégia. O isolamento e retirada de fator de degradação, a condução dessa regeneração natural, já que já tem regeneração natural na área, e a restauração da faixa de proteção, né? Se eu tenho aqui, ó, uma floresta passível de restauração, eu vou tirar o isolamento, eu vou isolar ela e vou retirar os possíveis fatores de degradação dali, né? Se eu tenho uma área abandonada sem o combate à regeneração natural, isolada na paisagem, né? Ou seja, isolada é porque eu não tenho nenhum fragmento florestal próximo ali. Então, eu vou retirar os fatores de degradação, vou controlar os competidores e vou fazer um plantio total, ou seja, uma estratégia mais ativa de restauração ecológica. Então, é muito importante esse planejamento para direcionar as nossas estratégias de restauração, dando uma chance maior de sucesso e diminuindo os custos com a implementação de possíveis métodos que podem ter uma chance menor de funcionar. Tá? A gente tem outros usos, né, de geotecnologias na restauração ecológica, como, por exemplo, mapeamento de matrizes. Né? Se eu vou produzir mudas, se eu vou coletar sementes para semeadura direta, é muito importante eu saber onde estão localizadas essas árvores matrizes que vão me dar esse produto. Né? Então, eu consigo aqui, ó, cada pontinho desse que a gente tem, ele está numerado, é uma árvore matriz de uma espécie, as espécies estão todas numeradas aqui, e eu consigo saber, por exemplo, quando cada uma dessas espécies aqui vai estar em processo de frutificação para eu otimizar o meu processo de coleta de sementes. Eu sei que se eu for, por exemplo, tá, eu estou chutando aqui, em janeiro, determinada espécie ela não vai estar dando fruto. Então, não adianta eu ir lá querer coletar essa espécie em janeiro. E eu sei exatamente por onde eu preciso passar para encontrar o fruto daquela espécie ou a semente dessa espécie quando ela estiver em período de frutificação. Tá? E aí eu consigo traçar minhas rotas de coleta de sementes. Eu consigo realizar as análises do grau de conservação da vegetação, através de forma indireta aqui, através dos diversos índices de vegetação que existem. Aqui a gente tem, por exemplo, um dos índices de vegetação que é um dos mais utilizados, que é o NDVI, o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada, sigla em inglês, onde a gente consegue identificar, ó, a evolução do uso do solo e da conservação dessa floresta. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, nessa área, no ano 2000, a gente tem uma área bem mais verde, né? Então, quanto mais verde, melhor vai ser a condição dessa vegetação para a gente. Ó, vai estar a valores mais próximos de 1, é um valor bom, é um valor que quer dizer que essa vegetação ela está conservada, ela vai me dar a inferir isso. Tá? Quando eu vou aqui para 2010, eu estou vendo que esses valores mudaram um pouco. Ou seja, houve alguma mudança no estado de conservação dessa vegetação, as áreas vermelhas e amarelas aumentaram, houve algum tipo de intervenção aqui. Então, através desse acompanhamento e de outros tipos de índice de vegetação também, eu consigo inferir, né, as análises do grau de conservação dessa vegetação. Tá? Eu consigo inferir também e mensurar serviços ambientais provenientes da restauração, ou seja, o que são serviços ambientais? Né? São aquelas benesses trazidas pelo bom funcionamento dos ecossistemas aos seres humanos. Então, se eu fiz uma área de restauração, a gente tem um serviço ambiental muito conhecido, que é o serviço da regulação microclimática. Né? Então, se eu fiz uma área de restauração em determinada área, todo mundo aqui já passou ao lado de uma área de floresta e sabe que a temperatura é muito mais agradável do que, por exemplo, em uma área que não tem floresta. E isso está muito expresso nesse mapa aqui, que vocês estão vendo. Tá? Nesse mapa aqui, as zonas mais próximas do vermelho são as zonas de maior temperatura. E as zonas mais próximas do azul são as zonas de menor temperatura. Então, se a gente casa isso com o mapa de uso da Terra, a gente vai saber que as zonas de menor temperatura, elas estão localizadas justamente onde os fragmentos florestais eles são mais densos. Né? Então, eu estou mensurando aqui esse serviço ambiental trazido pela vegetação para as pessoas. Eu consigo mensurar serviços ambientais hidrológicos, provisão de água, de desagregação de terra, enfim, existem diversas análises que eu consigo fazer para trazer essa mensuração dos serviços ambientais que podem servir como um argumento, por exemplo, para um financiador mostrar que essa restauração está trazendo benefícios. Tá? E aí, apenas fechando, né, na restauração ecológica, o planejamento ele é fundamental. Né? A gente pode conseguir aí fazer um mapeamento aqui, tem um grande exemplo disso, né, para o estado de Pernambuco,
que foi construída a avaliação das oportunidades de restauração de paisagens florestais no estado de Pernambuco, foi feita uma grande análise de sistemas de informação geográfica, buscando entender o mapeamento de áreas prioritárias para restauração, ou seja, aquelas áreas do estado que devem ser restauradas com base em diversos critérios, biodiversidade, com a baixa presença de florestas, ou em áreas onde a gente pode interligar fragmentos de grande conservação, né? Diagnóstico de situações ambientais, uso e cobertura do solo, para a gente entender quais áreas que a gente precisa restaurar e quais não, e nas que precisa como vocês já viram aqui anteriormente. A delimitação das áreas de intervenção, saber quantos hectares eu vou restaurar em determinada área, né, mensurar isso. Mapeamento de possíveis fatores de degradação, né, saber se existe fogo sazonal naquela área, se existe algum tipo de situação no entorno que pode trazer algum risco para a minha ação de restauração ecológica, e a seleção de métodos para restauração, nos dando maior efetividade da ação de restauração e menor custo, uma vez que eu consigo planejar métodos que tenham a maior chance de sucesso. E trazer também o monitoramento dessas áreas restauradas através de imagem de satélite. Tá? E aí vamos apresentar um pequeno caso prático que está sendo colocado em prática hoje na Chapada do Araripe. Tá? Nessa área aqui, a gente tem uma pequena área de restauração de um pouco menos de meio hectare. Tá? Nessa área aqui já foi feito um plantio anterior, a gente conseguiu identificar que, com a ajuda dos nossos parceiros locais da Aquasis, né, que essa área aqui é uma área alagadiça, tá? Então foi feito a delimitação da área que possivelmente pode alagar. Para que serve isso? Aí a gente pode saber se a gente quer fazer a restauração nessa área, utilizando espécies que podem que podem aguentar esse tipo de estresse hídrico, ou não, se eu prefiro não fazer a restauração nessa área e trabalhar em outras áreas que não vão me dar tanto risco, né, de alagamento. Tá? Nesse caso aqui, a gente fez o planejamento de uma área em que vai ser feito um plantio complementar, ou seja, foi feito um plantio inicial nessas áreas aqui, e isso é um plantio complementar para a gente conseguir estabelecer, sobretudo, uma copa nas áreas e diminuir a mata-competição, né? A competição com as gramíneas da região, que talvez seja um dos maiores problemas da restauração, junto com a competição das formigas. Tá? Então, cada pontinho que vocês estão vendo aqui é uma muda que vai ser plantada em campo. Eu consigo aqui mensurar o tanto de mudas que eu vou precisar, o tanto de trabalho que eu vou precisar, quais são as espécies de mudas que vão estar nesse sistema, e tudo isso através de um SIG, para depois ir para campo, já com os pontos certinhos, onde cada muda vai ficar diminuindo o meu trabalho em campo. Tá bom? Então, para essa aula era isso, pessoal. Eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês e nos vemos no debate com as dúvidas, perguntas, indagações e para a gente discutir bastante sobre o que foi colocado aqui. Tá bom?